As empresas precisam de pessoas com capacidade de liderar a solução de problemas e aproveitar as oportunidades de mercado para desenvolver os negócios. E você pode ser o profissional que elas estão procurando. Invista na sua capacitação. O curso de mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie foi criado para ajudar executivos, empresários, empreendedores ou consultores a se prepararem para atender a essa demanda. E faz isso em apenas 2 anos. Com a aplicação de conceitos e métodos científicos, os alunos adquirem habilidades necessárias para o sucesso no mundo corporativo de hoje. O mercado está te esperando. Seja o profissional de alta performance que fará a diferença nos negócios. Durante o desenvolvimento do curso e meu aprendizado, pude desenvolver trabalhos importantes que trouxeram recursos e benefícios para a companhia onde eu trabalho e também para a minha vida pessoal, na qual desenvolvi um projeto de produção de frutos orgânicos. Fortemente indico esse curso para aqueles que buscam a diferença e querem ser profissionais de alta performance. O curso me ajudou a criar novas estratégias e planejamentos a serem implantados na empresa em que trabalho. Também me ajudou a enxergar novas oportunidades de mercado, o que trouxe um aumento expressivo no faturamento. Além disso, o curso enriqueceu meu network e favoreceu a troca de experiências profissionais, já que entrei em contato com gente de várias áreas e empresas. Com certeza, valeu a pena todo o dinheiro e tempo investido nesse curso. Eu recomendo. E aqui você também terá apoio para definir e desenvolver algum assunto ou projeto de seu interesse. Traga para o curso. Nós ajudamos você a desenvolvê-lo. Para mais informações, acesse o QR Code ou ligue para a gente. Comece uma nova fase em sua carreira. Bem-vindos ao nosso evento. É com grande satisfação que os recebemos para este seminário online Big Business on Technology, uma atividade organizada pelo Mestrado Profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui nesta noite como será a dinâmica do nosso evento. Nós iniciaremos com um momento de reflexão proferido pelo capelão universitário, reverendo Dr. Gildásio Reis. A seguir, nós ouviremos as saudações do coordenador do programa, professor Dr. Alexandre Capelosa, e na sequência acompanharemos a palestra do nosso convidado, Sr. Rafael Kiss, diretor de produtos da empresa ADP. Após a fala do nosso convidado, iniciaremos o debate com a moderação conjunta dos mestrandos Alessandra Reis da Silva Lima, Anderson Odílio Lopes de Brito e eu, Suzana Trevisan Palma. E é nesta etapa que nós abrimos a todos os participantes e ouvintes para perguntas e interações. Tá? Neste momento, iniciando oficialmente aqui o evento, para realizar um momento de reflexão, gostaria de convidar o reverendo Dr. Gildásio Reis. Muito bem. Professora Suzana, muito obrigado, viu, pela carinhosa acolhida. Cumprimento aí a todos os nossos participantes, cada um de vocês, nossos queridos professores, o nosso palestrante. E o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Falar sobre tecnologia é sempre um tema bastante empolgante para todos nós. E quando nós falamos desse assunto, desse tema, a tecnologia, é falar de conhecimento, é falar
de um crescimento econômico, geração de emprego, crescimento em todos os sentidos da sociedade. E a gente percebeu nessa pandemia, e ela mostrou para a gente, pandemia, como que a tecnologia é importante. Nós vimos, inclusive, aqui no Mackenzie, as aulas virtuais. O Mackenzie não parou em nenhum momento, né? O ensino foi oferecido em em todas as nossas escolas, em todas as nossas unidades. A gente fez encontros da família, encontros de amigos. Interessante que até festa de aniversário aconteceu através dos aplicativos Meet, Zoom, Teams, enfim, né? A gente percebeu também nesse período de pandemia, crescemos muito nessa área da tecnologia, porque nós vimos como que aquelas pessoas, e eu tenho exemplo disso na família, de que as pessoas que vivem sós, elas tiveram na tecnologia um recurso para poder manter a saúde mental delas. Imagina uma pessoa que mora sozinha, distante da família, e, e a tecnologia então aproximou, de alguma maneira manteve contato, chamadas em vídeo. Vimos as telemedicinas. Eu fiz algumas consultas, eu nunca havia feito isso, e descobri que é possível você fazer uma consulta sem sair de casa, usando aí a tecnologia. Enfim, é inquestionável para nós, é inegável o avanço que a tecnologia proporcionou aí para nós nesse período aí de pandemia, e vai continuar proporcionando, sem dúvida nenhuma. Isso é, de fato, inquestionável. Mas é interessante a gente afirmar que faz parte da cosmovisão cristã, e a gente aprende isso desde o livro de Gênesis, que é o livro das origens, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós aprendemos que o crescimento tecnológico, embora não vou cometer aqui um anacronismo, porque esse termo não existia lá, obviamente, né? Mas a ideia, o princípio desse crescimento tecnológico, ele faz parte daquilo que nós chamamos na teologia de mandato cultural. Então, nós temos esse termo na teologia, que é o mandato cultural, e tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento da sociedade faz parte desse mandato cultural. E aí nós precisamos reconhecer que o mundo criado por Deus, ele foi criado com essa intencionalidade, com esse propósito e com essa ordem de que isso faz toda a diferença quando nós falamos a respeito de tecnologia. Por que a tecnologia é possível? Porque nós vivemos em uma realidade criada. Por isso, inclusive, temos a capacidade de responder de maneira positiva ou de maneira negativa e dar continuidade à criatividade divina. Ou seja, aquele ato de Deus em criar o mundo, e criar o mundo do nada, é a compreensão que nós temos dentro da cosmovisão cristã. Esse ato criacional, ele se perpetua dentro da sociedade, usando as competências humanas para que a sociedade ela continue, de alguma maneira, crescendo e se desenvolvendo. Então, essa narrativa criacional que a gente vê no mandato criacional cultural dentro do livro de Gênesis, mostra para nós de que a criação feita à imagem e semelhança de Deus implica na responsabilidade de cuidar, de preservar, de desenvolver e ampliar os potenciais, portanto, da criação. E aí, nesse sentido,
é que a tecnologia ela é uma atividade cultural, por isso ela carrega tanto esse significado do mandato cultural. Mas, quando nós tratamos desse assunto, tratamos daquilo que o homem, o ser humano, está fazendo, desenvolvendo, criando, nós não podemos ignorar a questão da maldade humana, que todo ser humano tem, alguns mais, outros menos, mas a questão da maldade humana que não, ela não está, nenhum ser humano pode negar essa realidade. E a narrativa bíblica, ela reconhece que as muitas coisas dentro do mundo criado, sejam ferramentas ou sejam instituições, elas não estão 100% no lugar devido. Por quê? Justamente por causa dessa maldade humana que eu não preciso gastar tempo para convencer ninguém das consequências dentro hoje da nossa sociedade em razão disso. Então, o que era uma possibilidade para uma existência satisfatória dentro do plano criacional incorre, portanto, em um estilo de vida desequilibrado, em um estilo de vida distorcido. E aí, nesse sentido, para eu não perder o foco aqui, não me alongar muito, basta a gente passar os olhos por um feed de notícias ou refletindo sobre as nossas próprias práticas diárias, é fácil a gente identificar os problemas que vêm na esteira da tecnologia. Deixa eu citar 2 exemplos para não ficar apenas na argumentação com vocês. Vamos olhar para as mídias sociais que elas viabilizam tanto o contato extenso, aproximando, portanto, pessoas que estão longe fisicamente. Mas nós não podemos esquecer que essa mesma tecnologia, em razão do mau uso dela, por causa desse desequilíbrio, a, ela também, a tecnologia, ela acaba ameaçando a intimidade e distanciando afetivamente as pessoas. Então, aí nesse cenário, a utopia ela acaba se transformando numa distopia. Então, o primeiro exemplo claro para nós é esse intenso uso das redes sociais, que ajuda tanto, que aproxima aqueles, vou usar um jargão muito conhecido, né, que aproxima aqueles que estão longe, mas também acaba afastando aqueles que estão perto, né? E o segundo exemplo que eu uso são os próprios hackers, ou seja, são pessoas com uma extrema capacidade intelectual, com intenso conhecimento da tecnologia, mas eles usam a tecnologia para o mal, afetando assim pessoas, indivíduos, empresas, e trazendo grandes prejuízos para as instituições. Eu concluo a minha fala pensando no seguinte: esses 2 exemplos, eles revelam essa maldade do coração humano, revelam essa fragilidade humana, ou aquilo que os cristãos chamam de pecado, né? Revelam o pecado. Mas isso são frutos não da tecnologia, mas da maneira como ela pode ser usada por alguns. Então, dito isso, nós precisamos, então, apenas ter essa compreensão de que o mandato cultural, visto no ato criacional, lá já no livro de Gênesis, Deus ele estabelece, portanto, princípios normativos para que a tecnologia ela seja usada sempre com responsabilidade para o desenvolvimento da cultura e sempre pensando no bem-estar do ser humano. Então, que Deus abençoe esse evento. Parabéns aí ao Mackenzie Soluções, dando todo o apoio para que ele aconteça e de maneira que a palestra, os debates, as perguntas, Suzana, tudo isso possa contribuir realmente para, e eu tenho certeza disso, né, vai contribuir grandemente aí para que
as questões tecnológicas continuem sendo usadas para abençoar a nossa sociedade e para fortalecer cada vez mais as nossas instituições. Que Deus abençoe e parabéns aí pelo evento, viu? Obrigada, muito obrigada pelas palavras, reverendo, que todos aqui, né, e os que estão ao nosso redor tenhamos sabedoria para o uso correto, adequado, né, não só da tecnologia, mas de tudo que nós temos aqui abundantemente em nossas mãos. Muito obrigada novamente, reverendo Gildásio, pelas palavras. Nós damos sequência aqui ao nosso evento. E para realizar a saudação, nós convidamos o coordenador do programa de mestrado profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios, professor doutor Alexandre Capelosa. Boa noite, professor. Boa noite, Suzana. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar com todos vocês nesse evento do mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios. Eu agradeço a fala devocional do reverendo Gidásio Reis, que sempre nos inspira e é tão necessária às nossas reflexões. Também agradeço a nossa audiência e gostaria de comentar que esse evento ele faz parte da estrutura didático-pedagógica do nosso curso de mestrado. E essa atividade é desenvolvida pelos nossos alunos e alunas. São eles quem escolhem o tema, os palestrantes e participam do debate. Nós, professores, fazemos parte da plateia nesse evento. Então, eu gostaria de parabenizar os alunos pela colaboração em mais esse evento de enorme prestígio. Agradeço também a participação do palestrante Rafael Kiss. Seja muito bem-vindo à nossa universidade e lhe desejo uma ótima palestra. Aos alunos organizadores e à querida professora Lilian, que é a coordenadora das APOs, e que organizou esse evento com muito zelo para que a gente chegasse nesse momento. Agradeço também o apoio da equipe do Mackenzie Soluções, que sempre nos apoia. Nosso muito obrigado e, por fim, eu desejo um ótimo evento a todos vocês e devolvo então a palavra para você, Suzana. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, professor, pelas palavras. E nós convidamos agora o senhor Rafael Kiss para a apresentação da palestra, que abordará o tema Big Business on Technology, né? Vamos abordar como a tecnologia está associada à estratégia de negócios. Eu gostaria aqui de fazer uma breve apresentação do Rafael Kiss, que é nosso convidado e diretor de produtos na ADP, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, desenvolvimento, lançamento e controle de qualidade de produtos. O Rafael é responsável por liderar a transformação digital da ADP na América Latina e conta com seu expertise adquirido em empresas como Uranet, High Platform, Group One, Mandic, Nuance, além dos conhecimentos em produtos para call centers, varejo, gestão jurídica, RH, Business Intelligence, Business Process Management, Cloud Computing e operadoras de telecomunicações. E para mim, pessoalmente, uma satisfação também tê-lo como grande parceiro dentro da ADP. Kiss, seja bem-vindo, muito bem-vindo, obrigada e uma ótima apresentação. Legal. Obrigado, Suzana, pela receptividade, pelo convite. Obrigado à equipe do Mackenzie, que me deu a oportunidade de falar para os convidados que aqui estão. Fiquei muito lisonjeado. Admiro muito a organização Mackenzie há muito tempo, então eu estou muito feliz em poder fazer parte de um evento de vocês. Obrigado mesmo. Eu estou aqui hoje para a gente abordar o tema que a Suzana introduziu, que é um tema que vai falar sobre grandes negócios em tecnologia. E eu vou fazer isso utilizando um estudo de caso da ADP, que é a empresa onde Suzana e eu atuamos, né? Durante a minha apresentação, vocês vão entender por que eu escolhi a ADP como plataforma para a gente falar sobre esse assunto, porque ela tem um conjunto de características muito interessante para a gente conseguir abordar diversos temas, diversas perspectivas diferentes para conseguir desenvolver grandes negócios em tecnologia. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação e aí eu vou passando os slides e falando em cima da apresentação com vocês. Vamos juntos, pessoal. Muito bem, eu acredito que vocês já tenham meu slide de abertura, que é uma fotografia de um time trabalhando juntos. E vamos começar daqui. Legal. Então, vamos lá, pessoal. A ADP é uma empresa americana
já bastante antiga. E ela nasceu para fazer o outsourcing de processos de RH e de contabilidade, né? Por que a gente escolheu ela como estudo de caso? Porque ela é uma empresa de presença mundial. Então, empresas de tecnologia com footprint mundial, elas têm conjuntos de características interessantes que permitem a gente analisar vários fatores diferentes de como é que o negócio se comporta e quais são os alicerces, as estratégias principais que a empresa escolhe para conseguir fazer o negócio continuar crescendo e continuar gerando bastante receita. Tá? Vamos entender um pouquinho quais são os números que a ADP opera espalhada pelo mundo. Então, a ADP ela é uma empresa que hoje se intitula como uma empresa de tecnologia, mas ela foi fundada em 1949. Então, essa é uma característica muito interessante da empresa, que permite que a gente faça diversos estudos de como é que a ADP conseguiu ser fundada numa época que tecnologicamente era tão diferente da atual e consegue ser relevante, consegue ser reconhecida como uma empresa inovadora em tecnologia. Então, a gente vai falar disso durante a apresentação. É uma empresa que tem uma grande quantidade de clientes. O foco da ADP é no business to business, ou seja, ela fornece serviços para outras empresas, né? E aí, nesse foco de fornecimento de serviços, a ADP tem mais de 610 mil clientes espalhados pelo mundo. Ela está atuando no mercado que ela trabalha hoje de RH há mais de 73 anos e ela tem um histórico de retenção e relação de longo prazo com os clientes. Então, a retenção média da ADP, da base de clientes, ela ultrapassa 91%, e o tempo médio de contrato da ADP com o cliente vai lá para casa de 12 anos. Então, isso também é uma coisa interessante para a gente conversar, porque são características incomuns em empresas de tecnologia. Então, é uma empresa antiga, é uma empresa com contratos de longa duração e com nível de retenção muito alto, né? A ADP faz isso contando com mais de 60 mil funcionários espalhados pelo mundo. Ela fatura mais de 15 bilhões de dólares operando o negócio dela, está presente em mais de 140 países e aqui é o core, né? O que a ADP faz para gerar receita? Ela calcula o salário das pessoas. Essa é a fortaleza do negócio ADP. E ela calcula o salário de mais de 65 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Então, isso também é uma característica interessante, porque ela mexe com informação de altíssimo nível de sensibilidade. Então, ela precisa proteger muito essa informação. E o nível de precisão daquilo que ela gera é absoluto. Se ela errar 0,1 centavo de dólar em algum lugar, ela vai gerar um problema significativo para o cliente dela. Então, são conjuntos de características interessantes para a gente conseguir estudar. E aí, veja só que interessante, é uma empresa fundada em 1949, que tem um reconhecimento da Forbes como uma das 100 empresas americanas mais inovadoras. Então, você veja que case interessante para a gente estudar, né? A ADP é uma empresa de capital aberta, ela é considerada pela Nasdaq como uma empresa de AAA, que é uma empresa muito bem ranqueada, né, com relação à abertura de ações dela, e ela é uma empresa que obrigatoriamente precisa seguir a normativa Sarbanes-Oxley, porque ela tem operação mundial e capital aberto. Então, ela tem um nível de complexidade corporativa altíssimo, pelo que ela faz, pelo nível de precisão e pelo modelo empresarial que ela tem no planeta. Além dos prêmios comuns, com relação a... Comuns é uma forma de dizer, né? Além dos prêmios corporativos, que eu mostrei para vocês, ela tem diversos reconhecimentos em diversos focos diferentes, né? Eu me orgulho muito de poder dizer que a ADP foi eleita uma das 100 melhores empresas no mundo para uma mãe trabalhar, né? Então, isso é muito legal, é uma característica valiosíssima. Eu tenho 2 filhos, eu sei o que significa um pouquinho ser mãe, porque minha esposa está aqui, então é um título que eu tenho muito orgulho que a gente tem. E ela tem outros títulos interessantes, focados no perfil de inovação dela e no perfil de especialização daquilo que ela faz. Então, o Gartner, a gente está presente no Gartner, significa que a gente tem um bom contexto de inovação, mas a gente tem títulos bem focados. Então, a gente é reconhecido por diversos anos consecutivos como a Top of Mind em processamento de folha e um dos 100 melhores fornecedores de RH do Brasil. Então, são várias formas diferentes de reconhecimento do que a ADP faz. Aqui na América Latina,
ela chegou em 1966, ela processa o salário de 2,4 milhões de pessoas aqui na América Latina, detém mais de 5.100 clientes, empresas que contratam a ADP na região, e conta com mais de 1.800 funcionários para conseguir fazer isso acontecer aqui na América Latina. Ela tem 2 escritórios no Brasil, um no Peru, um no Chile e um na Argentina. Então, realmente é um grande negócio, então a gente consegue discutir com propriedade sobre as estratégias que ela utiliza para conseguir manter o alto nível de relevância dela no mercado. A ADP, como eu falei para vocês, quando ela foi fundada, ela fazia mais do que ela faz hoje com relação ao escopo de trabalho. Então, ela trabalhava o RH, como ela faz hoje, a folha de pagamento, mas ela também se posicionava como um grande asset de contabilidade para os clientes dela. Tanto que a sigla ADP, o primeiro significado da sigla foi Automatic Data Processing, que ela sempre se propôs para o mercado como um grande centro automatizado de processamento de dados. Nessa vertente de Automatic Data Processing, durante o tempo de vida da ADP, ela trabalhou diversos tipos de negócios diferentes. Então, ela fez contabilidade, ela ainda faz, e já faz por muito tempo, o cálculo da folha de pagamento. Agora, ela expandiu a área de atuação dela para a gestão do capital humano, ou seja, ela faz o processamento da folha de pagamento e diversas outras disciplinas que estão à volta desse alicerce da folha. Mas ela também já fez coisas diversas. Por exemplo, a ADP já imprimiu olerites em papel para entregar para os clientes dela. Ela tinha as impressoras dela, o departamento de impressão dela, tudo isso era interno da ADP antigamente. Teve uma época da ADP que a ADP operou plataforma de software para fazer gestão de concessionária de carros. Então, ela já teve diversas atuações espalhadas dentro da área de tecnologia, com a mente focada naquela coisa Automatic Data Processing. Só que em determinado momento, a alta gestão da ADP percebeu que esses múltiplos negócios rodando paralelo dentro da empresa, eles estavam tendendo a diminuir o foco da empresa em cada um deles. Com essa difusão de foco, com essa distribuição de energia que a ADP começou a observar no comportamento corporativo dela, ela encontrou uma barreira de crescimento. Porque imagina só, uma empresa do tamanho que ela tem hoje, né, que ela ela começa a cogitar uma aquisição de uma nova plataforma de gestão de concessionária de veículo. Ao mesmo tempo, ela tem uma outra área que está pensando em como ela pode lançar uma nova plataforma para distribuir olerite. São coisas muito distintas, distantes uma da outra, que difundem o foco e fazem com que a energia da empresa comece a se distribuir. E aí, no meio da década passada, retrasada já estamos em 2022, ela decidiu focar em gestão de capital humano. Então, foi uma decisão dura, porque quando uma empresa do tamanho da ADP decide escolher o principal negócio para operar, inevitavelmente, ela precisa ceder os contratos que ela tem nos negócios que ela decidiu parar de operar. Então, a ADP começou a modificar o portfólio de disponibilização de tecnologia e serviços dela, e ela focou 100% da energia dela em gestão do capital humano. E é por isso que esse slide está aqui. Para a gente falar sobre a necessidade de uma grande empresa entender, aprender e valorizar a fortaleza do seu negócio. E foi isso que a ADP fez lá atrás. Ela escolheu declarar como fortaleza da corporação o HCM, a folha de pagamento. Então, ela começou a cada vez mais se posicionar consistentemente em cima dessa fortaleza para o mercado e refinar o portfólio de fornecimento de tecnologia dela, focando nesse tipo de fornecimento para os clientes dela. Então, um grande tema que a gente deixa aqui registrado nessa palestra é a importância de uma grande empresa de tecnologia identificar, reconhecer e fomentar a fortaleza do negócio dela. A difusão de energia em outras áreas de negócio que se distanciem da fortaleza do negócio da companhia, eles têm a possibilidade de se tornar perigosos para o crescimento exponencial da empresa. Legal? Então, esse é um tema importante que eu coloco aqui para vocês.
Um outro tema que a gente observou que é o grande alicerce da ADP é o processo de constante inovação, né? Então, esse slide tem muito texto que é para a gente falar bastante aqui em cima desse slide, né? A ADP ela consegue manter o reconhecimento como uma das 100 empresas mais inovadoras dos Estados Unidos. Esse reconhecimento vem da Forbes, porque ela tem 7 grandes laboratórios de inovação espalhados pelo mundo. Então, ela tem laboratório de inovação nos Estados Unidos, aqui na América Latina, na Europa e na Ásia. Esses laboratórios de inovação contêm times que estão constantemente estudando novas tecnologias e desenvolvendo novos softwares, novos programas, novas formas de fazer as coisas, né? É ininterrupto esse processo e ele fomenta a modernização constante da tecnologia da ADP. Esses laboratórios hoje eles são muito valorizados pela alta gestão da companhia. Eles são uma iniciativa relativamente nova. Eles começaram paralelo à decisão da ADP em focar no alicerce dela, na fortaleza de negócio dela. Então, uma vez que a ADP conseguiu se candidatar e se posicionar corporativamente baseada na fortaleza do negócio, ela conseguiu iniciar o desenvolvimento de laboratórios de inovação com um nível alto de consistência, porque ela sabia em que área ela deveria desenvolver a tecnologia para inovar. Imagina você ter um laboratório de inovação com um foco difuso. Dificilmente você vai conseguir fazer algo consistente, disruptivo, que realmente mude alguma coisa, porque seu foco vai estar cada hora num lugar. É um hall de apostas muito grande, não é? Então, uma vez que o laboratório de inovação está focado em HCM, em folha de pagamento, as chances dos tiros darem certo, das iniciativas florescerem, aumenta exponencialmente. E é isso que a ADP está fazendo, né? E aí vem uma parte muito importante. Esses laboratórios de inovação, grande parte daquilo que é desenvolvido, construído, criado dentro desses laboratórios, nunca viram produto de mercado da ADP. Né? Esse trabalho que foi feito de pesquisa, de desenvolvimento, de sedimentação tecnológica, ele acaba gerando um ativo muito relevante para a ADP, que é o conhecimento da corporação acerca de temas específicos da tecnologia no mercado onde ela atua. Então a ADP começou a estudar de forma muito ampla e consistente as disciplinas de inteligência artificial, de machine learning, de data science, e hoje ela é uma das empresas mais reconhecidas dos Estados Unidos e da Europa, com um produto dela que chama Data Cloud, que é uma nuvem de dados que a ADP desenvolve em cima das informações despersonalizadas que ela detém dos processamentos que ela executa. Então, a ADP ela consegue entregar, por exemplo, para o governo dos Estados Unidos, indicadores que tendenciam a empregabilidade do país, o nível de desemprego, a evolução do comportamento salarial dos trabalhadores americanos. Esse tipo de informação é super importante e só uma empresa com o tamanho, o volume e a tecnologia da ADP tem consistência para fornecer o dado para o governo sem ser opinativo, vamos dizer assim, porque ela tem evidência, ela está lá processando a folha das pessoas, né? Então, esse tipo de capacidade que a ADP tem hoje, ele veio desse laboratório de inovação que fez muita coisa que não virou produto, mas conseguiu solidificar a tecnologia dentro da corporação. Uma outra coisa super importante do laboratório de inovação da ADP é que é necessário errar. A gente valoriza muito a coragem das iniciativas em pesquisar tecnologias novas e a gente permite que os líderes que encaram esses desafios de desbravamento errem. Né? Isso é necessário. Essa aposta que não dá certo, esse não dá certo, ele é parcial na descrição do resultado. Porque é fato que todo o trabalho que ocorreu à volta daquele desenvolvimento gerou outros ativos para a companhia. E não é só um software sendo vendido que é um resultado positivo, né? Então é necessário errar e a gente tem essa cultura de liberdade e de espaço dentro dos laboratórios da ADP, os laboratórios de inovação. Né? Então, os laboratórios eles têm diversos modelos de incubação de tecnologia nova. Eles permitem que os funcionários
despenda um percentual do seu tempo para trabalhar nessas inovações tecnológicas. E aí isso faz com que, além da gente estar gerando capital humano cada vez mais consistente, a gente dá oportunidade para as pessoas que trabalham para a ADP, para os funcionários, os colaboradores da ADP, estejam constantemente evoluindo as suas carreiras, porque eles têm o espaço de fazer contato com tecnologias que vão além daquilo que ele está no dia a dia sendo responsável por entregar. Então, a inovação constante, o espaço para o erro, o laboratório, ele traz todo esse escopo de permissionamento, de possibilidade para os colaboradores. E aí você cria um ambiente de criação, você disponibiliza um contexto de inovação consistente, ininterrupto, né? Uma outra coisa que é extremamente importante no laboratório da inovação, o alinhamento e a visão de para onde a gente está querendo apostar a inovação. Então vamos pegar um exemplo aqui. A ADP como HCM, essa é a fortaleza do negócio dela, não faria sentido ela pesquisar construção civil, ela pesquisar desenvolvimento de hardware, não é? Porque esse tipo de pesquisa tecnológica nada tem a ver com o alicerce, com a fortaleza dela. Então, esse processo de alinhamento, ele vai passando por diversos tipos de refinamento para que o grupo que está inovando dentro do laboratório consiga ter um horizonte claro de onde ele conseguiria aplicar o estudo tecnológico que ele está fazendo. Então, há muita liberdade para que as tecnologias sejam escolhidas pelos trabalhadores do laboratório, mas há sempre um alinhamento para que aquela tecnologia encontre uma aplicação prática onde? Na fortaleza do negócio. Por isso que essa declaração de foco, essa determinação de fortaleza, ele foi tão importante para esse grande negócio de tecnologia conseguir estabelecer um posicionamento de inovação constante, né? E aí eu retomo uma outra coisa que eu falei lá atrás, que é o fato de que grande parte das inovações não viram produto. E tem uma outra perspectiva importante aí, né? Inovar tecnologicamente nem sempre vai conseguir disponibilizar na mão do usuário final uma mudança que ele percebe visualmente ou na experiência de contato com a plataforma tecnológica. Grande parte das inovações que a ADP faz, elas entregam uma tecnologia que transforma o jeito de uma execução complexa, fazendo com que aquilo se torne transparente para o usuário final. Então, tem vários níveis de maturidade com que isso ocorreu. A ADP começou processando folha de pagamento na unha, né? As pessoas calculavam na mão a folha de pagamento dos clientes ADP. Depois ela evoluiu bastante, ela passou a calcular a folha de pagamento nos mainframes da IBM, né? A gente tem, inclusive, a gente gosta de olhar aqui dentro de casa, a nota fiscal de compra do primeiro mainframe na década de 60. E aí ela vem fazendo com que a tecnologia consiga descomplicar processos complexos. E para que isso ocorra, diversas inovações transparentes para o mercado têm que ocorrer dentro do negócio, para que o negócio consiga ter alicerces tecnológicos, para conseguir entregar uma experiência realmente disruptiva lá na ponta. Esse trabalho de inovação na cozinha, eu gosto de chamar, ele é até mais importante do que o trabalho de inovação que você entrega lá para o usuário final. Porque, inevitavelmente, um grande negócio de tecnologia se entrega algo disruptivo para o mercado e não tem dentro da área de operação dele uma tecnologia inovadora que consegue fazer volume de processamento de forma simplificada, esse negócio não cresce. Por que ele não vai crescer? Porque aqueles problemas complexos que a tecnologia ainda não resolve, inevitavelmente, terão de ser resolvidos por pessoas. E aí você impactou visceralmente o alicerce de escala da grande companhia. Então, um grande negócio, para conseguir inovar na ponta e sustentar o crescimento consistente daquela inovação, precisa ter muita tecnologia que ninguém vê dentro de casa, transformando processos complexos em coisas transparentes,
né? Então, a ADP fez muito isso, ela investe muita tecnologia dessa forma. Suzane e eu, a gente tem um trabalho juntos que a gente fez nesse sentido, que é uma delícia. A gente já fez um monte de coisa interessante, né? A gente fica trabalhando 18 meses numa coisa e lá os últimos 2 meses aquela coisa vira uma coisa para o usuário final. Mas aquele ciclo de 2 meses lá no final, ele se baseou num alicerce tecnológico de inovação dentro de casa que ninguém vê. Só que se aquele fosse entregue sem o alicerce interno, a escala daquele negócio, para ele gerar uma receita nova, teria que gerar inevitavelmente novas contratações e um custo operacional grande, onde o outcome tem o risco de ser um faturamento maior com um lucro menor, porque você teve que aumentar muito o custo operacional. Então, grandes negócios em tecnologia, eles precisam ter esse alinhamento de ter um back-office consistente, automatizado, tecnológico, forte, que sustente a entrega de transformação digital, de inovação, de processos disruptivos na mão do cliente. Isso é muito importante para o crescimento de tecnologia de grandes negócios. E aí eu vou mostrar para vocês aqui 2 inovações que são super interessantes. Uma inovação, ela é altamente disruptiva, que a gente chama de ROL, e uma outra inovação é uma criação de ecossistema baseado em fortaleza, que são duas formas de crescimento, de inovação, de exposição para o mercado, que eu acho que vão agregar bastante no tema que a gente está trabalhando. Então agora eu vou passar um vídeo para vocês verem como é que a gente divulgou a disrupção do ROL no mercado de folha de pagamento. Vamos lá. Então, esse vídeo que vocês viram, ele consegue, de forma muito legal, transparecer o nível de disrupção que a gente conseguiu estabelecer no mercado quando a gente lançou o ROL, né? O processo de folha de pagamento, ele é complexo por definição, de conseguir entender os dias que a pessoa trabalhou, os horários em que a pessoa trabalhou, se ela fez hora extra, se ela não fez, quando ela tira férias. Conseguir chegar no valor final do salário é um cálculo complexo. Por isso que a ADP surgiu na década de 40, por isso que ela cresceu exponencialmente até hoje e por isso que ela é tão importante para o mercado. Só que tem uma faixa do mercado que vem crescendo violentamente do meio dos anos 90 até agora e que vai crescer ainda mais com as tendências de uberização e as tendências de gig economy, que são os pequenos negócios, né? As pessoas empreendendo para fazer coisas em corporações que não necessariamente têm a intenção de crescer e precisam resolver a questão de folha de pagamento de uma forma fácil e ágil. O ROL vem para atender a essa lacuna. E a proposta dele é ser um aplicativo de celular, sem menu, sem botão, sem nada, onde você tem um campo de texto e você fala com a plataforma via texto. É o WhatsApp que faz folha de pagamento, vamos dizer assim. Então, a gente desenvolveu uma inteligência artificial muito poderosa para conseguir ter entendimento de texto e transformação daquele texto em significado dentro do foco de negócio que a plataforma atua, e apoiou essa plataforma mobile num back-end que é monstruoso, que é um contexto tecnológico enorme que consegue processar a folha sem que o usuário final perceba. Então a gente realmente a gente se posicionou no mercado de uma forma que a gente nunca tinha pensado que se posicionaria,
né? A Suzane e eu, a gente trabalha com Big Business, né, atendendo a grandes clientes. O ciclo de implantação de uma folha de pagamento é um processo de venda longo, um processo de revisão contratual complexo, um processo de implantação que demanda muita responsabilidade, para depois que a gente consiga executar o processo de execução de cálculo da folha. No Roll, tudo isso não existe. O pequeno empresário, que tem de 1 a 100 funcionários, baixa o aplicativo e vai começando a conversar com o aplicativo, e o aplicativo realmente resolve o processamento da folha de pagamento dele. Então, foi para conseguir chegar com essa inovação na mão do usuário final. Imaginem o quanto de inovação no back-end a ADP precisou desenvolver. Então, aqui entra muito do que a gente falou até agora na palestra. A identificação da fortaleza, o estabelecimento de foco em cima dessa fortaleza, a construção de laboratórios de inovação consistentes com alinhamento para essa fortaleza, o espaço para inovação em cima de erro, o foco em inovação de back-end, que não necessariamente é um produto na mão do cliente final, para que gere todo esse estofo tecnológico, todo esse alicerce tecnológico que permita que uma disrupção dessa possa ser colocada no mercado. Então, esse desenvolvimento todo desse grande negócio de tecnologia conseguiu gerar essa entrega aqui. E aí o outro grande desenvolvimento, né, outra novidade que a ADP lançou é o ADP Marketplace, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. In the world of HR, it's critical to ensure data flows smoothly. Trying to manually stitch together data from multiple HR solutions can be time-consuming and costly. That's why we developed the first ever operating system for HR. ADP Marketplace is your cloud-based digital HR storefront and API hub. With ADP Marketplace, you can quickly and easily connect employee data between ADP and other HR platforms with pre-built integrated solutions to help streamline your processes and increase efficiencies with choice and flexibility. ADP Marketplace gives you simple tools to explore, try, and buy. Just tell us what you're looking for, the size of your company, and the industry you're in. Our discovery tool will show you the best fit solutions based on your criteria. You can even access Marketplace directly from your ADP dashboard using your credentials and transact without having to leave your ADP system. Not an ADP client? No problem. You can easily view the library of integrated solutions that are available in our digital store. Let's take a tour. Navigating the storefront is simple. You can browse by solution type or by industry to help find the right solution faster. We've even categorized our industry vertical page to specifically highlight what's most important to you. Finding solutions is easy too. Just use the search bar. Type in a descriptive word such as learning, financial wellness, or an app name from ADP or one of our best-of-breed partners. Each solution has detailed information about their features, benefits, pricing, and more. Want to know what other clients think? Check out in-depth reviews certified by G2 included on each app listing. Not sure which solution is right for you? Select apps and use the Compare tool to discover a side-by-side comparison. Interested in a free trial? We've got you covered. Our digital experience puts the power in your hands with the autonomy to try the solutions that matter most to your business. Ready to buy? You can purchase your solutions effortlessly. Either pay online with a credit card or add the cost to your ADP invoice. If you need additional support, check out our live chat feature where we are standing by to offer assistance. Connections between ADP and partner products are tested for data security so that you can feel confident about the data being exchanged. Technology is always changing. ADP can help. Build your connected HR ecosystem all in one place. Visit apps.adp.com and start exploring today. Então, olha que interessante, pessoal. A ADP, apoiada no alicerce da fortaleza da operação, decidiu criar um ecossistema em volta desse alicerce. A ADP é uma empresa muito grande, tem os laboratórios de inovação, certo? Só que ela jamais vai ter a flexibilidade e a velocidade criativa de uma startup. Até por questões de responsabilidade.
os dados, a consistência do negócio, o tamanho dos clientes, fazem com que a gente tenha que testar as coisas, que validar essas tecnologias de uma forma muito maior do que uma startup pode fazer. Como é que a gente faz, então, para essa startup ficar próxima da gente, para que a gente, dentro das nossas fortalezas, possa alicerciar o desenvolvimento do negócio da startup? Então, a ADP vem para o mercado se posicionando como uma grande geradora de ecossistema de RH, permitindo que qualquer um de nós aqui, que está assistindo essa palestra, possa começar um negócio num foco específico de RH, que se apoia na plataforma de ADP para pegar dados de folha, dados de funcionários e outras coisas de HCM, que não são o foco da inovação que esse empreendedor está construindo. Então, isso é muito interessante, é uma grande disrupção do negócio também. E ela vai permitir que os clientes ADP e o mercado à volta da ADP possam ter acesso a tecnologias novas e as tecnologias que alicerceiam o negócio da ADP de uma forma muito mais fácil. Inevitavelmente, isso vai começar a criar novos negócios e novos modelos de negócios além daqueles que a ADP já opera. Então, isso vai trazer a possibilidade de fazer relacionamento corporativo com empresas que não conseguiam aderir aos modelos de negócio existentes e, com certeza, isso acaba trazendo mais receita para o negócio. Então, a ADP ela começa a se engajar num contexto de crescimento orgânico com questão colaborativa, o que está totalmente alinhado com o novo modelo econômico que está cada vez maior em operação na tecnologia do mundo. Então, são dois estudos de caso assim, bem específicos de inovações ADP, que são baseados na fortaleza de negócio, que foram permitidos pelo grande laboratório de inovação da ADP e que hoje já estão gerando resultado consistente nesse grande negócio de tecnologia. Então é isso, eu concluo a minha palestra por aqui e agora eu quero abrir para a gente fazer um bate-papo gostoso, para a gente conversar bastante e trocar ideias sobre o conteúdo que a gente colocou para vocês. Legal, Kis. Muito obrigada aí pela palestra. Seguramente, né, para o público aqui, nós entendemos o título do Big Business, né, o tamanho aí da ADP, significado, né, para o mundo todo aí, a fortaleza, né, em HCM realmente. E aí até queria trazer aqui para o público, aqui para a audiência, Kis. Você falou muito que a ADP começou como o Automatic Data Processing, né? E depois a gente mudou aí, né? É Não isso tem aí. tanto tempo, mas as letrinhas agora têm outro significado. A gente vem com Always Designing for People, É né? isso aí. Então, porque tem muito disso, né? Nós falamos do capital humano e nós falamos que nós somos pessoas, né? E entregamos os serviços para pessoas. Então, nada melhor, né, do que o design de toda essa parte de tecnologia também para as pessoas, né? É isso Muito aí. obrigada. Nós já temos algumas perguntas aqui, né? Novamente eu reforço aí para a audiência que pode utilizar o chat para novas perguntas, mas eu gostaria de passar aqui para a Alessandra, né, mestranda comigo aqui no curso, debatedora aqui neste webinar, para a primeira pergunta. Por favor, Ale. Obrigada, Suzana. Obrigada. Rafael, primeiro, parabéns pela apresentação, assim, super inspiradora, né? Os resultados, a consistência, né, desses anos de atuação no mercado. Então, ficou muito claro a complexidade que é o negócio de vocês. Então, uma empresa com essa, né, com essa maturidade, com um nível de sensibilidade da informação do produto que lida, né? Então, torna mais complexo ainda, mas a inovação disruptiva que você mostrou foi bem legal. E a pergunta que veio aqui é como vocês fazem para capturar as ideias para essas, né, para que essas inovações aconteçam? Então, é um processo de entender a necessidade do cliente, se antecipar a ela e criar, ou tem um processo interno onde os colaboradores propõem soluções inovadoras? Queria entender um pouco como a ADP tem se estruturado para planejar essas inovações disruptivas, como esse exemplo que você trouxe para a gente. Acho que é um desafio Legal, das Alessandra. organizações, né? Como elas inovam, né? Então, conta um pouco para a gente como é que se dá essa chegada de necessidade. Joia, obrigado pela pergunta. É uma ótima pergunta, by the way, é uma questão muito consistente. Veja só,
tem dois grandes vetores geradores de inovação na companhia. Um vetor de inovação é o contato com o cliente, que é um vetor de inovação onde Suzana e eu estamos muito próximos, né, no escopo de inovação que a gente vem construindo. Então, ali, no vetor de inovação com contato com o cliente, é muito claro de identificar quais são os processos onde ou a ADP ou o cliente está gastando energia, e uma inovação tecnológica consegue tirar aquele dispêndio de energia dali e colocar em um lugar mais útil, né? Então, a gente tem hoje no mercado brasileiro uma plataforma mobile de folha da ADP, com muito autosserviço para o funcionário das empresas clientes ADP resolverem os problemas através do celular sem precisar falar com a RH. Como que isso nasceu, Alessandra? Isso nasceu de um processo de aproximação intensa da ADP com o mercado e de identificação de onde o RH da empresa que consome a ADP gasta tempo com baixo valor agregado. A gente fez essa identificação e a gente conseguiu desenvolver business cases com esses clientes, onde a nova tecnologia geraria um grande saving para ele e ele poderia se candidatar a investir junto com a ADP para que a tecnologia fosse desenvolvida. Então, esse é um grande vetor de inovação da ADP na América Latina e no mundo. O segundo vetor é um vetor muito importante que está dentro do laboratório. Então, o laboratório ele roda trimestralmente eventos de fomento à inovação. Então, a gente tem painéis para discussão de ideias de novas plataformas de software. A gente treina os funcionários para eles conseguirem aprender a dar um pitch em cima da ideia. Né? Então, não basta você ter uma ideia. Essa ideia ela precisa ter identificação de estofo tecnológico, essa ideia precisa ter consistência de negócio para ir para o mercado, essa ideia precisa ter uma série de fatores para ela virar uma ideia que mereça ser incubada. Então, a gente tem uma escola de inovação constante dentro do laboratório, que ensina os nossos funcionários a saberem fazer essa conversa, esse desenvolvimento ideológico em cima da ideia. E aí a gente tem trimestralmente eventos onde eles expõem isso e um comitê de inovação escolhe qual ideia será incubada. Então, a partir daí, novos produtos nascem. Grande parte dos produtos que sustentam o Roll nasceram dessa forma de inovação de dentro para fora, criando back-office tecnológico, criando estofo de software para que eu consiga entregar experiência disruptiva na ponta. Então, tem esses dois grandes vetores aí de criação. Obrigada, Rafael, super esclarecedor. Excelente, obrigada, Cris. Temos uma pergunta, inclusive proveniente aqui do chat. Passo para o mestrando também comigo, o Anderson, para que possa aí, debater, né, entrar com esta questão super importante. O áudio não está vindo, Anderson. Perdão. O velho hábito de não tirar do mudo, né? Quem nunca? Rafael, parabéns. Excelente apresentação, muito claro. Assim, eu fiquei bem bacana. Já conhecia a DP, né, de alguns trabalhos e achei muito legal a sua apresentação. Show. Muito parabéns mesmo. Eu tenho uma perguntinha aqui sobre a questão da automação de processos. Eu acho bem interessante, foi colocada pelo Eduardo Almeida, que ele pergunta o seguinte: onde é feita essa questão do papel de automação de processos, se elas são feitas para a entrega do serviço, onde é feita essa questão da automação dos processos, né? Vocês têm muitos processos internos. Isso que eu imagino, né? Imagino antigamente lá tudo na mão, agora é tudo automatizado, né? E como que é feito isso? Como que vocês elaboraram dentro do produto essa questão da automação dos processos? Legal, Anderson. É uma ótima pergunta. E aí me vem o meu histórico profissional inteiro na cabeça quando você faz uma pergunta dessa para mim, porque desde a década de 90 eu venho mexendo com esse negócio. A automação de processo, Anderson, ele é um ciclo PDCA. Você vai inevitavelmente escolher a maior dor do processo e você vai achar a melhor tecnologia para diminuir ou anular aquela dor. Só que imediatamente, quando você fizer isso, Anderson, você vai identificar outra. Então é um ciclo constante. Né? E a gente tem conosco aqui a diretora dessa área dentro da ADP para a América Latina, que é a Suzana. A Suzana ela dirige uma área que a gente chama de Business Excellence. É uma área que constantemente está procurando
onde o processo da ADP pode receber uma melhoria, seja de forma de execução ou tecnológica, para que a gente tenha um nível maior de qualidade com um dispêndio menor de energia. E aí, constantemente, a gente vai identificando esses pontos de melhoria e estabelecendo qual é a melhor tecnologia para aplicar naquele ponto. E aí, o portfólio, Anderson, ele é muito diverso, né? A gente tem tecnologias de robotização para que a gente consiga automatizar processos que dependem de sistemas que a gente não tem autonomia de alteração. Então, a ADP ela mexe com muito sistema governamental, que ela não pode melhorar a forma de operação. Então, ela constrói robôs que operam esse sistema e manejam os dados que a gente não tem como fazer isso de forma direta. Então, ali tem uma grande área de RPA. A ADP ela é um dos 10 maiores centros de RPA do Brasil. Ela tem uma quantidade enorme de automação rodando hoje. Além disso, ela tem muito business intelligence, para conseguir analisar a performance de cada parte do processo e também para conseguir qualificar a entrega que foi feita pelo processo. Porque esse era outro lugar onde a gente despendia muita energia. Eu precisava, eu sou tão comprometido com a qualidade do meu cálculo que eu vou lá e vou olhar, eu vou conferir o cálculo. Então a gente criou BI para conferência de cálculo de folha, né, para conseguir acelerar o processo ali. E esse ciclo, Anderson, ele é constante. Então, em cada momento, você vai aplicar uma tecnologia diferente e você vai atuar em um ponto diferente do processo. Outro grande grupo de entrega que a gente fez foi focado no cliente, fazendo com que o cliente consiga ver as informações do ciclo de cálculo de folha de pagamento dele de uma forma, de uma semântica mais conectada com a leitura que ele quer fazer. A gente chamou isso de cronograma de folha, que é uma funcionalidade que mostra visualmente, como um gráfico Gantt de projeto, para o cara de RH ver, olha, tua folha está aqui, está acontecendo isso, isso e isso, as responsabilidades são essas, os prazos são esses e os próximos passos são aqueles. Isso gerou uma diminuição muito grande de chamados, porque o RH sabe o que está acontecendo de forma visual, né? Um funcionário novo aperta o botão e, puta, a folha está aqui. É assim que ela funciona, né? Então, e esse processo constantemente vai achando novos pontos, aplicando a melhor tecnologia para o ponto, e aí depois procura outro e outro e outro. Tem uma pergunta que veio no chat aqui que é super legal, que o Davi perguntou como é que a gente mantém a nossa tecnologia em compliance legal. Davi, com investimento. A gente tem uma área legal muito forte, muito consistente, e uma área de tecnologia focada em legal, que está o tempo todo fazendo adaptação tecnológica em cima da legislação. A gente gastou uma quantidade de horas homem inenarrável durante a pandemia para conseguir manter o compliance da nossa folha com a legislação nova que foi feita a toque de caixa quando todo mundo foi trabalhar em casa. Então aí é investimento puro, com muito foco, com muita especialização em leis. Legal? Então tem mais perguntas aqui, mas eu vou deixar para o pessoal escolher qual será a próxima a ser respondida. Perfeito, você já até capturou, porque essa da legislação a gente vive diariamente, né, que é um desafio É um aí, constante. e tem Mas uma questão da sensibilidade, da velocidade, né, e da acuracidade que nós temos que prover perante, né, a todos os movimentos existentes aí. E aí é provenientes do advogado governo. trabalhando com Product Owner, trabalhando com desenvolvedor de software o tempo todo para fazer a lei virar funcionalidade. O ciclo não para. Excelente. E tem mais uma pergunta aqui, do seu xará, aqui o Rafael Sales, né? Primeiro ele te Legal. parabeniza aí pela palestra e uma pergunta bastante interessante, porque ele fala, legal, quando se inova desta forma, como fazer o back-office, né, do negócio também, se adequar a toda essa velocidade necessária, né, e acompanhar este movimento. Legal, essa é uma ótima pergunta. E, novamente, Suzane e eu, a gente está bem no olho desse furacão, né? Rafael, a gente tem squads multidisciplinares focados nas inovações que a gente está fazendo rollout. Então, quando a gente tem um produto novo, a gente monta um squad multidisciplinar dos melhores talentos na companhia que podem olhar para aquele tema, para que a gente consiga amadurecer os processos necessários no back-office, para aquele lançamento de tecnologia ter consistência dentro da nossa operação.
O ciclo que isso vai consumir de tempo varia muito de lançamento para lançamento. Então, coisas muito disruptivas como o RAW, por exemplo, não tiveram isso. Porque a proposta do RAW é não ter back-office. É 100% autosserviço. Então, você veja que interessante que foi o Squad chegar nessa conclusão. No outro extremo, a gente tem tecnologias que demandaram bastante do back-office, porque foram lançamentos para o celular que demandaram alterações no processo de venda, no processo contratual, na descrição de produto, na implantação e na operação dos produtos. E aí o squad multidisciplinar ficou um longo tempo conseguindo mapear tudo isso, propor as alterações de processo, testar essas alterações e, uma vez que as alterações estivessem validadas em cada um dos processos corporativos, fazer o lançamento de mercado da tecnologia. Então, a resposta para aqui é squads multidisciplinares com foco na mudança que vai ser executada. Legal, obrigada, Aqui. E tem chegado aí várias perguntas interessantes. Passo para a Lê aí para a próxima. Kiss, você falou de investimento, você falou, por último, de talento, e a gente sabe que tem um apagão aí, né, de profissionais de tecnologia. Então, eu vou aproveitar a tua última fala e perguntar, né, como tem sido isso para vocês? Se é um desafio para vocês, como é que vocês têm feito para preparar essas pessoas? Tem uma pergunta boa do Daniel aqui. Prepara internamente. Primeiro, a dificuldade, se existe, né? Como é que vocês estão fazendo para sobrepor esse desafio do apagão de profissionais de tecnologia? E a segunda é como vocês cuidam dos talentos que estão com vocês. Então, preparação dessas pessoas, se você pudesse contar um pouco da estratégia de preparação e retenção desses profissionais. Alessandra, não tem uma resposta só para essa pergunta. Várias disciplinas corporativas precisam estar constantemente sendo evoluídas, né, cuidadas, para que a gente consiga ter um escopo de colaboradores potentes desempenhando dentro da companhia. Então, a ADP, eu trabalhei com algumas pessoas que eu tenho muito orgulho de estar perto na ADP, pessoas que entraram na ADP no começo da carreira, durante a faculdade, como estagiários, e estão aqui há 10, 20, 30 anos. Né? Então, pessoas que entraram aqui completamente cruas e que hoje elas têm um domínio horizontal da empresa que é surpreendente. Então, a ADP ela tem uma linha de construção de carreira muito consistente. E carreira mesmo, do começo, e não tem teto. Né? Então, por exemplo, o General Manager da América Latina, que hoje controla toda a operação que eu mostrei para vocês no slide mais alaranjado ali, ele está na empresa há 20, se não me engano, 25 anos. Né? É um enorme orgulho. A gente tem um líder desse tamanho, com esse tempo de casa e o conhecimento que ele tem da empresa. Né? Então, as pessoas elas têm um plano de carreira muito consistente. Então, são duas respostas aí. Desenvolver talentos desde o estágio, não só do estágio, mas também menores aprendizes, a gente ajuda bastante. A gente tem programa de refugiados também. Então, a gente consegue interagir com diversos tipos diferentes de público e garantir a diversidade de pensamento dentro da empresa. Né? Então, isso é muito importante, é um alicerce criativo super, super poderoso que a ADP tem. E aí, para manter o funcionário aqui dentro, a gente tem essas iniciativas que eu mostrei para vocês, do laboratório de inovação, do espaço em colocar as próprias ideias, do espaço em poder desenvolver essas ideias, o fato de ensinar as pessoas a conseguirem conceber com consistência a ideia para ganhar um merecimento de desenvolvimento dela. Né? Então, isso tudo são estratégias que geram asset tecnológico para a companhia, mas que também atingem de forma muito positiva a retenção dos funcionários. A ADP ela é reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no GPTW. A gente vem consecutivamente mantendo esse título. E aí você sabe que para manter o GPTW, você tem que trabalhar diversas disciplinas dentro da empresa para conseguir ter retenção. Né? Ela tem um modelo de trabalho híbrido, então a gente tem hoje implantado um modelo de trabalho híbrido no mundo inteiro. O investimento na sede não é só pensando em ganhar mais espaço, em ter mais cadeira. Né? A gente investe muito na sede, focando no conforto da pessoa que está dentro da sede. Então, a nossa sede de São Paulo tem uma horta,
que você vai lá, planta, pega as ervas, faz chá e tudo mais, né? A nossa sede em Porto Alegre tem um auditório. Dentro de um conjunto corporativo, a gente tem uma arquibancada para a galera sentar, trocar ideia, com uma vista do 15º andar, que não tem fim, é uma coisa maravilhosa. Então, investimento na sede para que gere interação de qualidade, para que gere empatia entre os colaboradores, também é algo que a gente faz bastante para manter os talentos. E a gente está sofrendo mesmo assim. O apagão tem sido complicado para a gente tem conseguido trazer bastante gente para desenvolver do zero, né? Mas os sêniores, as pessoas com maior estofo de experiência, elas têm se movimentado bastante, e as iniciativas de GPTW, de inovação e de crescimento de carreira, não somente apontando um técnico para gestão, mas crescimento em Y, têm sido iniciativas importantes para a retenção dessas potências aqui dentro. Obrigada, Kiss. Excelente resposta. Legal. Legal, Kiss. Obrigada. O Anderson já tem uma na sequência que talvez seja um pouco já até da continuidade aí, né, Anderson? Vamos lá. Exatamente, exatamente. Rafael, muito legal que você estava explicando agora, acho que realmente é um desafio muito grande TI, né, na área de tecnologia, e superá-lo não tem sido fácil, né? E pensando nessa questão da evolução do produto, a gente sabe que evoluir um produto tem seus desafios. Sim. E ainda mais na questão da solução da ADP, que ela pode ser utilizada aí por diversas gerações, né? Tem uma pergunta interessante do nosso amigo Gregório, que é: vocês têm levado isso em consideração, as diversas gerações quanto ao uso da solução? Né? Qual o impacto dessas gerações, né? X, Y, Z, M, e etc., que dentro da evolução, como que isso tem sido considerado aí na evolução do produto? Muito boa pergunta, Anderson. Ela tem várias vertentes de resposta. Eu vou focar a primeira fase da minha resposta na experiência do usuário, né? Então, assim, a ADP, ela trabalha com um tema burocrático, que é a folha do pagamento, né? E com o tempo, ela vem entendendo como ela pode evoluir a experiência de um funcionário com a folha de pagamento dele. A massiva maioria das pessoas nunca jamais pensou em folha de pagamento. Que isso é um tema extremamente específico. Então a gente começou a fazer um trabalho, Anderson, de extensivo investimento em User Experience. A gente criou centros de User Experience mundiais, espalhados dentro dos laboratórios de inovação. E toda vez que a gente vai colocar uma nova plataforma de software à disposição do mercado, a gente fica... sem medo de errar, a gente fica muito mais tempo estudando a melhor experiência a ser oferecida para aquele usuário do que desenvolvendo o software que oferecerá a experiência. Então a gente tem um ciclo bastante complexo, amplo e consistente de desenho de user experience. Então a plataforma que hoje está à disposição no Brasil, que a gente chama de Service Place, que é a folha de pagamento na mão do funcionário, ela detém ali uma área muito interessante que a gente chama de eventos da vida. Ali, o que a gente fez, Anderson? A gente tinha a missão de fazer um autosserviço para alteração cadastral de cadastro de dependentes, de alteração de benefícios, de atualização de dados cadastrais, de alteração de endereço, de manejo de vale-transporte. Olha o nível de complexidade das palavras que eu falei para você nesse exemplo, né? Agora, você imagina botar uma funcionalidade na mão do público dizendo assim, um menu escrito alteração cadastral, e dentro desse menu você tem um submenu escrito assim, gerenciamento de dependentes. Jamais um usuário, de forma intuitiva e natural, vai entender que quando ele casa, ele tem que entrar naquele menu. Então a gente fez um trabalho muito forte de user experience, e a gente colocou um botão enorme na tela dele escrito, me casei. Legal, você. Aí ele aperta o botão me casei, e a plataforma vai levando ele a um processo de coleta de informações para entender. Ele tem uma união estável, ele tem um casamento formal, se é uma união estável, que documento ele precisa me mostrar para eu considerar aquilo válido, se é um casamento formal, que documento que eu preciso, que informação ele tem que entrar onde, cadastrou o casamento, legal. Aí a plataforma leva ele para pegar os dados do cônjuge, então nome, documentação e etc. Só que de uma forma sem ter uma palavra burocrática na tela.
usando uma semântica e uma experiência de uso que está conectada com o que está passando na cabeça do usuário. E para chegar nessa conclusão, Anderson, a gente fez um trabalho junto com um grupo selecionado de usuários, onde a gente tinha representatividade de todas as gerações que você falou. A gente tinha pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todos os níveis de instrução, todos os tipos de salário, pertencendo àquele grupo de teste das diversas formas diferentes de disponibilização da funcionalidade. E quando a gente identificou uma experiência que atendia a todos, aí a gente foi começar a codificar as telas para entregar o software. Então, essa é a linha de investimento em User Experience que a ADP vem fazendo, não só na América Latina, mas no mundo. E assim a gente vem conseguindo disponibilizar software para todo tipo de pessoa, né? A mesma coisa ocorre dentro da empresa, para que a gente possa ter funcionários de várias gerações trabalhando para a gente, né? Então, são as duas vertentes da resposta. A primeira vertente, como é que eu faço funcionalidade para todo mundo usar, né? E aí eu brincava com o time. Alguém ensinou tua mãe a usar o WhatsApp? Você botou na mão dela, ela usou. Alguém ensinou você a usar LinkedIn? Você catou o troço e cadastrou teu currículo lá inteiro sem perguntar nada para ninguém. Por quê? Porque ali tem investimento em melhor experiência para o usuário. É isso que a gente vai fazer, foi isso que a gente fez, né? Quando a gente olha para dentro de casa, a gente tem os BRGs, que são os grupos de diversidade dentro da empresa, para conseguir ter semântica corporativa para diversos tipos diferentes de pessoas. Então, desde a parte de refugiados até a parte de diversidade de opção sexual, passando por todos os tipos de coisas no meio, a gente consegue ter esses grupos discutindo e se aproximando na semântica de cada grupo para que eles se sintam o tempo todo recebidos, reconhecidos e que o processo corporativo mantenha eles produtivos. Então, tem essas duas grandes vertentes para conseguir aproveitar a diversidade de gerações aí, Anderson. Tá legal. Maravilha. Obrigado. Excelente. Muito bom, Kis. E aí, né, a gente fala dessa diversidade que nós temos também dentro, né, do nosso quadro aí de colaboradores e nossos colaboradores também vão em todas as gerações, né? Então essa navegabilidade e essa integração que a gente tem intercultural, né, entre os nossos grupos de diversidade também nos fortalecem. A gente falou tanto de fortaleza, né, mas nós temos as fortalezas também nas construções com as pessoas aqui. Legal. É isso aí. Tá joia. Obrigada, Ale. Tem mais uma pergunta interessante referente aí a esse ESG, colocada aí pelo pessoal. Você já trabalhou e já trouxe aí uma parte, né, Kis? É isso aí. Acho que sim, Kis, né, na sua fala você trouxe alguns elementos aí do ESG, né? Não sei se você gostaria de complementar, você falou bastante do social, né, de aproveitamento dos talentos, você falou um pouco de governança, mas se você quiser complementar, que é um tema, e como é que vocês têm trabalhado o tema de ESG de forma estratégica e prática, se você pudesse contar para a gente? Alessandra, eu tenho muito orgulho em dizer que a temática ESG, quando ela se apresentou no mercado, na semântica que ela está hoje, a ADP já tinha uma cobertura em completude nessa semântica, né? Então, o ESG tem lá os 3 alicerces dele, mas por mais que isso seja uma novidade corporativa no nosso mercado, a ADP vem focando nisso de forma orgânica há muito tempo, né? Então, ela tem diversas iniciativas de trabalho voluntário em várias áreas diferentes. Então, a gente ajuda, a gente estimula os funcionários a atuarem em projetos voluntários de diversos tipos, né? O processo de contratação da ADP é muito legal, porque ele mostra essa parte social e ele fala, ó, você pode agora, no processo de contratação, já se engajar em um grupo social X. Então, a gente apresenta um catálogo ali de grupos sociais diferentes, onde a pessoa pode se engajar para fazer parte. A parte de geração de resíduos, de poluentes e etc. A ADP toma um cuidado enorme com isso já há muito tempo, para administrar os resíduos da melhor forma, para não ficar gerando lixo sem utilidade, né? Já há muitos anos ela tem um processo de zero papel. Então, os funcionários da ADP eles são instruídos
pela segurança na LGPD e pela consciência ambiental, a não imprimir as coisas para que aqueles dados não vão para um meio fora de controle. Né? Então a gente incentiva isso já há coisa de 5, 10 anos com bastante ímpeto. Né? E diversas outras coisas, Alessandra. Então, a ADP tem isso como foco já há bastante tempo. E tem um outro ponto que eu quero colocar, que eu tenho um orgulho assim, enorme de falar da companhia, que é o fato de que 70% do nosso quadro de funcionários no mundo é de mulheres. Então isso é raro numa empresa de tecnologia, não é comum. Né? E a coisa é muito bonito de se ver. A gente tem uma alta liderança plenamente equilibrada entre homens e mulheres lá em cima, em C-level. Né? Então isso também é muito gostoso de observar o tipo de qualidade que traz para o negócio. A gente é uma empresa americana cujo CEO tem descendência cubana. Então isso já é um statement de diversidade inegável. Né? Então são temas que a ADP tem no DNA e vem trabalhando com muita consistência já há bastante tempo. Kis, eu sou da ADP, eu tô aqui cheia de orgulho, né? A gente tá seguindo aí para o final do nosso evento, né? Com várias perguntas ainda. Eu vou passar para o Anderson, ele faz a última, mas antes tem uma aqui, e essa eu vou dar uma resposta, talvez, em nosso nome aqui, que o Davi perguntou se o E-Social foi um desafio para a ADP. Ele foi um enorme desafio para a ADP. Mas depois, né, de passarmos aí por muitas noites, muitos dias, um longo tempo, né, trabalhando, é um grande sucesso e nós temos orgulho em ter o E-Social como uma das nossas fortalezas também, né, e faz parte da entrega dos nossos serviços, viu, Davi? É isso aí. Ótimo. Eu passo para o Anderson, a gente finaliza então com mais uma pergunta, já agradecendo antecipadamente a toda a audiência, a você Kis, obrigada. E eu deixo contigo aí a última pergunta, Anderson. Obrigado, Suzana. Rafael, uma perguntinha até simples. Eu estava observando aí toda a maturidade que vocês têm de evolução, toda a preocupação, importância que vocês dão. E me veio uma pergunta que vocês têm alguma meta de prazo para lançamento de inovação no mercado? Isso, a cada ano eu tenho que lançar alguma coisa, porque isso vai drivar, inclusive, essa captação e todo aquele processo que você colocou ali de incubadora, etc. Como é que isso tem esse drive de prazo para você lançar uma inovação no mercado? Anderson, prazo para lançar inovação. Eu não descreveria o desenvolvimento dessa competência dentro da ADP dessa forma. Uhum. Né? O nível de complexidade e a forma com a qual a gente se coloca diante da força de colaboração, né, dos funcionários da ADP acerca do tema de inovação é uma forma que faz com que a gente gere resultado pelo engajamento. A gente entende que se uma ideia que foi colocada num hackathon da ADP do último quarter tiver um prazo para virar um produto, a gente vai acabar perdendo a oportunidade de engajamento pela pressão daquilo virar um resultado. Sim, E exato. como a gente está inovando há muitos anos, a gente conseguiu aprender que essa não é a forma mais próspera de fazer isso. Né? Quando a gente se desvinculou dessa rigidez de resultado, a gente conseguiu observar uma curva de inovação muito mais consistente indo para o mercado nas nossas soluções. Só que você precisa ter precisa ter coragem, precisa ter corpo financeiro, precisa ter estrutura para fazer isso. Né? Então a ADP acho que ela ficou em primeiro ou segundo lugar na revista Exame com relação à saúde financeira da companhia aqui no Brasil. E ela compartilha dessa característica pelo mundo inteiro. Então ela é uma empresa muito consistente financeiramente, que consegue suportar as iniciativas de inovação interna sem essa pressão por prazo de entrega para o mercado. Então a gente consegue gerar mais consistência no que está acontecendo dessa forma. Né? Você botou no mudo, Anderson. Todo mundo aqui, desculpa. É que a gente verifica realmente que no mercado, principalmente americano, né, eles têm essa pressão de lançar sempre, a cada 6 meses, a cada ano tem que lançar, e isso acaba tendo algum prejuízo de qualidade. Então, Sim. Obrigado. A gente tenta manter o ritmo, Anderson, não pela pressão em cima da linha de inovação, mas pela multiplicação das linhas.
Então, é mais consistente corporativamente. Você dá oportunidade para um número maior de grupos inovar do que você botar pressão no grupo que está inovando por entregar alguma coisa. Perfeito. Assim, a gente consegue manter um posicionamento de lançamento constante no mercado, só que dentro de casa a gente mantém o nível de engajamento subindo. Então, é uma equação que a gente foi aprendendo a calcular com o tempo. Legal. Com Obrigado. certeza. Excelente. Kis, novamente, né, nós agradecemos pela apresentação, né, pela forma, né, transparente, natural, madura aí de todo o debate. Agradeço também a toda a estrutura do Mackenzie, a Lei Anderson, estamos aqui na jornada, né, como mestrandos. Então, novamente, super obrigada. Obrigada a todos que participaram, a audiência que nos apoiaram. Obrigada pelas contribuições. E nós aqui estamos dando por encerrado esse evento. Uma excelente noite a todos e obrigada novamente. Kis, e até amanhã, né? Amanhã Isso estamos aí. lá. Legal, obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Tchau. Gostei Obrigado, muito do gente. evento. Um grande abraço a Parabéns, todos. Rafael. Passa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.